Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Professor Sormani Alves, História, e hoje essa aula vai ser sobre a Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, nós vamos ter que colocar, de acordo com o com o edital, o imperialismo, os antecedentes da Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial em si, né? E as consequências da Primeira Guerra Mundial, ok? De Primeira Guerra Mundial em diante, vão ficar atentos, porque são assuntos que bem recorrentes em prova, principalmente que vocês fazem a prova, a questão do exército, era bem recorrente da Primeira Guerra Mundial em diante. Aliás, não só lá, né? No Enem, por exemplo, em outros lugares, da Primeira Guerra Mundial em diante, a possibilidade de cair mais questões é bem maior. Tá? Então, prestando atenção, começar aqui, ó, você está falando aqui os antecedentes da guerra. A Europa, até 1914, nesse período de 1871, que tinha parado as invasões de Napoleão, já tinha o Congresso de Viena, já tinha o mapa já estava mais ou menos reorganizado na Europa. A Europa vivia chamada Bela Época, né? Bela Época, né? Que o pessoal falava naquela época. Que era um período que a Europa estava em paz. Desse período de 1871 até 1914, a Bela Época era isso aqui mesmo, né? Paz, uma prosperidade econômica na Europa, né? Um otimismo e avanços tecnológicos, principalmente na comunicação, né? O rádio principalmente, né? Então, era um período de prosperidade. A Europa estava bem, estava economicamente muito bem. Ela estava até para muita gente trabalhando, as indústrias, principalmente depois, né, da Revolução Industrial, como que a gente já viu. Então você vê que aquele primeiro 100 anos da Revolução Industrial ficou limitado à Inglaterra, depois se espalhou na Europa, então nós estamos já na segunda fase da Revolução Industrial. E aqui então a Europa está crescendo economicamente muito, né? Principalmente com as indústrias. Então ela está produzindo bastante, ela já tem um mercado consumidor. Até um dos motivos que vai fazer, ela cresceu tanto que um dos motivos que vai fazer essa coisa do imperialismo dela, de procurar novos locais, é justamente isso, né? Porque ela tem ela tem muita indústria, tem um excedente de produtos, tem um excedente de população, quer dizer, você vê, hoje a Europa hoje tem locais como Polônia, como por exemplo Portugal, que o pessoal está pedindo, né, o governo está incentivando as pessoas a ter filho. Na época, o pessoal estava com filho demais, e a produção industrial grande demais. Então, estava precisando se espalhar, né? Então, o caminho vai ser, por exemplo, a África, a Ásia, onde que eles vão conquistar esses locais, né? Colocar seu imperialismo, colocar suas indústrias, suas fábricas, para acabar com o excedente da população e o excedente da produção industrial. Então é um período que estava muito legal a Europa, né? Então Paris, por exemplo, era a grande cidade, Paris, Londres, a grande cidade da Bela Época. Bela Época foi responsável, vou voltar aqui, Bela Época foi representada por uma cultura urbana de divertimento incentivado pelo desenvolvimento dos meios de comunicação e transporte. Então, sei, uma cidade para outra, o transporte, comunicação, e que o pessoal abriu muitos cafés, muito teatro, né? A Europa era uma outra Europa, uma situação econômica muito boa, né? A cultura muito efervescente, muitos livros, muitos autores, muita poesia. Então, era a famosa Europa, que era de modelo para o mundo todo, né? Uma cultura europeia, muito melhor do que a cultura americana do jeans, do hambúrguer, né? Essa cultura que hoje a gente tem americanizada. A cultura europeia é fina, é clássica, né? É terno, é café, é chá, é uísque, é uma coisa assim sofisticada, sabe? Acho que o mundo perdeu muito com os Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial. Ele impôs o imperialismo dele. O imperialismo dele de vestuário fraco, né? Feio até, né? Era muito elegante uma questão, um francês, um inglês, as tradições, a cultura deles eram mais nobres, né, do que dos Estados Unidos, mais burguesa, porque está interessado em ganhar dinheiro e não se interessa pela cultura. A cultura não é interessante, interessante é ganhar dinheiro. Na Europa estava interesse era a cultura. Tá? Então ela vivia esse período de paz, prosperidade econômica, muitas indústrias, crescimento da população muito grande, um otimismo e esses avanços tecnológicos, principalmente na área de comunicação, rádio, grande, né, invento aí, e o transporte, principalmente a Europa ligado com trens, e até hoje é assim.
continente é pequeno, então trens, hoje metrôs. Então, esse é o ponto principal aí, né? Os primeiros automóveis apareceram também nesse período aqui, né? Então, é uma coisa maravilhosa. O imperialismo, falei com vocês, como eles já começaram a ter o excedente da produção e de população, necessariamente tinha que sair para os outros lugares. Então, aqui, causas do imperialismo, né? Causas da Primeira Guerra Mundial, o imperialismo e o neocolonialismo. Esses são os dois primeiros. Então, o que eu vou falar com vocês aqui? Ó? Partilha da África e da Ásia, gerando disputa por mercados consumidores e matérias-primas dos países industrializados. Então, o primeiro ponto foi esse aqui, ó, neocolonialismo. Porque nós tivemos com o colonialismo no século XVI. No século XVI, a gente tem esse colonialismo aqui, ó, que feito por Portugal, né, feito pela Espanha, que colonizou isso aqui, né, o México, essa parte da América Latina toda, do México e o Brasil, é marcado, esse período aí é marcado pelo colonialismo, que as pessoas vinham para cá, à procura de quê? Ouro e prata. Quais eram os dois países protagonistas na época? Portugal e Espanha. Qual que é a mão de obra utilizada? Os índios e os negros africanos como escravos, ok? O objetivo deles aqui, então, e era pacto colonial. Todos os países aqui, ó, que é da Espanha, que a Espanha colonizou, só podia fazer comércio com a Espanha. Portugal, Brasil só podia fazer comércio com Portugal. Esse é o pacto colonial. A gente até chegou a estudar isso, né? Portugal, os países colonizados pela Espanha só faz comércio com a Espanha, então Argentina, Uruguai, Paraguai, México, só com a Espanha, e o Brasil é a única colônia de portuguesa que faz comércio com Portugal, ok? E essas são as características principais aqui, ó, do colonialismo. Então, como eu falei com vocês, os protagonistas, Portugal e Espanha, como eu falei com vocês. Qual continente? América. Vieram para cá atrás de gêneros tropicais, que eles encontraram. Por exemplo, aqui você tem milho, que eles não sabiam, cacau, certo? Era o produto que eles mandioca. E metais preciosos, principalmente ouro e prata. Então, eles vinham para a América para isso. Você já estudou isso comigo. Mão de obra explorada, escravos indígenas, tá? E os negros africanos. Os escravos indígenas, muito mais no continente, no continente inteiro, mas é explorado como escravo pela Espanha, enquanto Portugal explorou a questão dos negros africanos, não é verdade? Porque muitos dos índios aqui, eram muito poucos índios no litoral, né? E eles teve muito genocídio aí, então muitos deles morreram, né, bastante, então trouxeram os negros. O fato também dos índios não aceitarem a questão da escravidão e fugiram ou morreram. Capitalismo concorrencial, né, concorrência um com o outro, né, então cada um respeita a questão do outro. A justificativa que eles vieram para a América, levar a fé aos povos pagãos da América, os índios, né, divulgar o cristianismo. Então os índios são povos pagãos que precisam de serem catequizados. A religião católica é obrigatória em toda a América Latina, do México à Argentina, incluindo o Brasil, ok? Quem não fosse, geralmente era morto. E a igreja depois usou o termo que os índios eram pagãos e os negros africanos poderiam ser escravizados porque era sem alma. Olha o que eles falavam, que eu já contei para vocês. Então, o pessoal escravizou com força, né? Pacto colonial e opressão da metrópole. Pacto colonial, aqui que eu falei. Os países da América Espanhola só podiam comercializar com a Espanha. Portugal, somente. Brasil, somente com Portugal. Ok? Então, é aqui que eu falei com vocês, né? Mostrando aqui o mapa para vocês. Falei com vocês aqui do México, aqui, né? É essas características que eu falei. Só que no século XIX, aí nós temos aqui, ó, nós temos aqui a questão agora da Europa. Bela época, né? A Europa está bem, principalmente essa parte aqui da Inglaterra, a Espanha, no caso a França. Então, os dois principais países no século XIX são França e Inglaterra, ok? Então, o que eles tinham aqui? Um excedente de produção, um excedente de...
colocar aqui para vocês, um excedente de produção e um excedente de população. Então, vão conquistar isso aqui, ó, tá? De preferência até a China também. Vão conquistar o Oriente Médio, tá? Vamos levar nosso produto para cá, ok? Vamos levar povos que aqui está muito cheio para cá também, ok? Principalmente muitas vezes foi muito mais para o norte aqui da África. Então vamos levar esses povos para cá. Qual o objetivo para o pessoal usar o imperialismo aqui, colonizar essa região? Os motivos que eu falei com vocês: o excedente industrial, excedente populacional. A busca de matérias-primas que não tinham na Europa, tá? Por exemplo, petróleo, minério de ferro, que aqui nessas regiões tinham. Olha o petróleo aqui na região do Oriente Médio, Arábia Saudita, Irã, Iraque. Olha o minério de ferro aqui no norte. Olha o diamante aqui embaixo, aqui na África do Sul. Então, esses locais aqui era de atração para eles. Então, eles vinham para cá para tirar esses produtos. Além do mais, pegar uma mão de obra barata, porque era necessário até levar mão de obra barata para a Europa. Tanto que muita gente aqui do norte da Europa, da África, foi para lá. Hoje eles não querem isso de jeito nenhum, né? Eles não querem que o pessoal atravesse o mar Mediterrâneo para chegar na Europa, a crise dos imigrantes. Mas na época, sim, era muito bem-vindo. O que tem de gente que veio da África, do Oriente Médio para a Europa, foi uma grandeza, principalmente nessa época. Então, os objetivos desse eram aqui. Qual que é a justificativa que eles usavam? Nós estamos levando cultura europeia para os povos atrasados da África e da Ásia. Então, eles faziam até pesquisa, colocavam um branco formado na Inglaterra para fazer uma prova com o negro aqui, questão da África. Lógico, o branco tirava uma nota melhor. Aí ele falava assim que os negros eram inferiores, colocavam isso na cabeça das pessoas, né? Infelizmente isso ficou por muito tempo, até no Brasil hoje tem gente que acha isso, né? Que os brancos são superiores, principalmente aos negros. Então o pessoal fez dessa forma, então eles vieram com esse objetivo aqui, conquistar, e isso chama-se neocolonialismo, tá? Então vou voltando aqui para mostrar para vocês aqui, ó. Protagonistas: Inglaterra e França. Já mostrei para vocês. Qual continente a gente explorar? África e Ásia. Aqui é Portugal e Espanha, aqui é América, África e Ásia. O que eles vieram aqui? No século XV, ouro. Aí na África e na Ásia eles vão pegar recursos minerais, petróleo, matéria-prima, mão de obra. A diferença: no colonialismo, a mão de obra era escrava, né? Mão de obra escrava, e os negros ficando. Aqui não, mão de obra explorada, livre e assalariada. Porque o pessoal pensava assim: a gente precisa de mão de obra livre, os caras precisam consumir. Como é que você não paga o escravo e não vai consumir nosso produto? A gente está precisando vender os produtos, então não vão pagar o salário para os caras. Pagando o salário para os caras, eles vão ter uma mão de obra, né, eles vão ter uma mão de obra assalariada, e essa mão assalariada eles vão comprar nossos produtos. Capitalismo monopolista, ou seja, nada de ser bonzinho na concorrência. O meu objetivo é ser o único. É o que o capitalismo você tem aí, né? Por exemplo, a McDonald's, para ela, se fosse só ela a rede de fast food do mundo, era uma alegria, não é verdade? Então, hoje, o capitalismo, desde aí do século XIX, você tem um capitalismo monopolista, ele ficou muito mais intenso na época da globalização. Agora, justificativa que eu falei com vocês: levar o progresso da ciência, da tecnologia e cultura europeia, né? Mostrar que os brancos eram superiores, que a Europa era superior. Aquilo é característica da bela época, né? Ok? Nós somos os melhores, as tecnologias estão com a gente. A tecnologia estava com ele mesmo. Necessidade de novos mercados consumidor, que eu falei com vocês, porque já estava meio saturado na Europa mesmo, então precisava de novos mercados, e excedente populacional. Muita gente, então vamos levar para esses continentes também, né? Vamos colocar nossas empresas lá, as nossas multinacionais lá, e com isso, né, a gente vai levar a população para esses locais, ok? Isso é o imperialismo, tá bom? Olha lá, dominação política, econômica, militar e o cultural de um país sobre as regiões. Hoje, por exemplo, qual país imperialista do mundo? Os Estados Unidos. Interfere na política do mundo? Sim. Certo? Se um presidente não vai à cartilha dos Estados Unidos, como Maduro na Venezuela, é interessante não ter ele.
A economia do mundo, qual a moeda? O dólar, entendeu? Então a moeda comercial, o euro até vale mais, mas o dólar continua a grande transação no mundo ainda. É um país imperialista, militar, mexeu com os Estados Unidos. Qual que é o melhor exército do mundo? Mais bem preparado? Segundo eles, é os Estados Unidos. Qualquer problema, eles vão arrebentar com todo mundo. Culturalmente, qual que é o imperialismo cultural? Qual é o idioma falado do mundo hoje? O principal, a questão do inglês. Tá vendo? Então, isso é imperialismo. É você dominar de várias formas, né, um país. Você não precisa dominar tomando conta, quando eles chegaram na Inglaterra, a França chegou no século XIX e tomou conta da Europa, não. Hoje, da África e da Ásia. Hoje não precisa disso, não. Tá? Através dos meios de comunicação, mesmo hoje, você sabe disso, que os Estados Unidos manda, não precisa fisicamente tomar um país para falar que está mandando nele. Então, imperialismo, neocolonialismo, como eu contei para vocês, partilha da África e da Ásia, gerando disputa por mercados consumidores, matérias-primas, e a paz armada, essa corrida armamentista. Só que é o seguinte, o pessoal começou a perceber que é o seguinte, que poderia ter guerras, né, mesmo no período de paz, justamente por causa disso aqui, ó. Em 1905 e 1911, a Alemanha provocou a França a respeito do Marrocos, mas as crises foram contornadas. Havia um certo temor de uma guerra, havia um certo temor entre a Alemanha, a França e a Inglaterra que poderia ter. Então o que eles começaram a fazer? Fabricar armas e comprar armas, falando que estavam se armando para uma paz. Né? Bela época, a gente está se armando para uma paz. Mas ninguém se arma para uma paz. Ele já estava prevendo que poderia haver. Né? O imperialismo estava muito forte. Quando eles vão começar a conquistar os povos, eles percebem bem isso. Então, o período que antecedeu a guerra, as grandes potências convencidas da inevitabilidade do conflito e até mesmo desejando o conflito, isso é o capitalismo monopolista, porque se eu, Inglaterra, arrebento com todo mundo na Europa, eu tomo conta do comércio. Eu não preciso fazer coisa Napoleão, que vai tomando terra, depois perde, depois ele fica sem controle. Eu quero tomar conta economicamente, igual os Estados Unidos faz. Entendeu? Ele não precisa fisicamente tomar um país. Ele toma economicamente. Então pronto, o país está na mão dele. Acelerar seus preparativos, exceto a Itália, que não estava bem certa que iria fazer. Tirando a Itália, o resto todo mundo já estava se armando. Não é verdade? Aí acontece dessa forma aqui, ó. Outra coisa aqui, nacionalismo e a partilha afro-asiática. Olha para você ver um exemplo aqui, como que eles fizeram com a África. Os países europeus, olha o imperialismo. Essas fronteiras que vocês estão vendo são fronteiras praticamente artificiais. Eles simplesmente colocaram etnias morando juntos, sem condições nenhuma. Por exemplo, a Rio do Congo aqui, ó. Eles colocaram 4 etnias diferentes, 4 povos diferentes, com idiomas diferentes, inimigos. É como se você colocasse Brasil e Argentina e fizesse um país só. Poxa, vocês não falam o português, não interessa. A rivalidade, não interessa. Vai ter guerra, entendeu? Vai ter guerra. Por isso que a Europa aqui, ó, vive cheio de problemas com várias etnias, né? Por exemplo, aqui no Sudão hoje, aqui, ó, está se matando mais do que a Síria. No norte ficou independente, aqui tinha mais africanos. Né? Aqui era mais árabes. Olha para você ver, está tudo junto. E esses árabes com o exército mais forte estão fazendo o maior genocídio aqui em cima com os africanos. Tá? Então, assim, você tem aqui na Etiópia, na Somália, tá? A questão da pirataria. Então, praticamente tudo aqui eles dividiram dessa forma. E ao dividir dessa forma aqui, ó, primeiro eles fizeram as fronteiras artificiais, através da Conferência de Berlim de 1865. Eles se reuniram e fizeram as fronteiras do jeito que eles queriam. Ok? E aí foram escolher. Colocaram aqui, ó, um mapa assim na frente e foram escolher, então, qual país ficar. Como a Inglaterra era pioneira, vocês estão vendo aqui, ó, de vermelho e tudo mais, era a primeira, ela escolheu a África do Sul, que aí contornou o Oceano Atlântico para ir para a Índia, passa por aqui, ok? Ela escolheu o Egito, Mar Mediterrâneo, passa por aqui, Canal de Suez, chega lá, ok? E aqui também ela foi escolhendo essas terras principais para ela. Escolheu, bacana. A França, segundo para escolher, que são os principais. Aí você vê, escolheu o norte. Aí você vai ter Nigéria, Camarões,
né, Marrocos, Argélia. Então esses locais foram escolhidos por eles. E outra coisa, cada vez que eles escolhiam e dominavam a região, as pessoas tinham que falar o idioma deles. Então, por exemplo, na Copa do Mundo 2010 na África do Sul, um dos motivos eles economicamente estar um pouco melhor, falava-se o inglês, porque é o idioma deles. Eles têm o idioma deles aqui, mas eles, pela colonização, foram obrigados a também falar isso aqui. Então, cada um foi escolhendo. A Bélgica escolheu o Congo belga, que hoje é a República do Congo, é com o IDH mais baixo do mundo, né, a média de vida 42 anos na população, de cada 10, 5 tem o vírus da AIDS, certo? Então você tem aí Portugal que poderia ter ficado com isso tudo aqui, né, porque ele fez a expansão marítima, acabou ficando com Angola e Moçambique, tá, o que sobrou para ele, cada um foi ficando. Os últimos a ser escolhidos foram Itália e Alemanha, porque foram os últimos a se formarem como país. Quem foi o primeiro? Portugal, Espanha, Inglaterra e França. Os últimos foram Itália e Alemanha. A Itália ficou com a Somália, né? E a Líbia, ok? Ficou praticamente com o que sobrou. E o país que sobrou ainda foi para a Alemanha. A Alemanha ficou com pântanos, desertos, montanhas, morros. Ficou com um país nenhum bom. Entendeu? Nada de bom ficou para ela. E ela, com muita raiva, porque sobrou só isso, ela prometeu à Inglaterra e França que seria uma grande potência e fazer concorrência com os dois. E ela seria uma grande potência, que foi duvidado no início, mas ela acaba se tornando potência. Estou explicando para vocês a primeira grande causa da Primeira Guerra Mundial. Por ser o país que mais teve problemas na partilha da África e da Ásia, então a Alemanha jurou vingança, como eu falei com vocês. A Alemanha, então, passou a fazer concorrência com a Inglaterra. E ela vai se tornar uma potência. Em 1914, antes de começar a guerra, a Alemanha já era uma potência europeia. Então, aqui, ó, a rivalidade Inglaterra e Alemanha. A Alemanha se tornou uma potência. Aqui, ó. Após a unificação em 1870, a Alemanha tornou-se uma principal potência europeia, ameaçando a hegemonia industrial inglesa. Então, concorrência. A marinha de guerra alemã superava o poderio naval inglês. Em 1910, a Alemanha fez um navio chamado Imperador, que era o maior navio do mundo, o maior submarino do mundo. Isso, para quem é rainha dos mares, igual a Inglaterra, isso foi terrível. Então, um submarino como Imperador lá o maior do mundo, feito pela Alemanha. A Alemanha passa a fazer concorrência com a Inglaterra. Aquilo que aconteceu muito parecido com a Guerra do Paraguai, que a gente já viu. Então, o Paraguai passou a fazer concorrência com a Inglaterra. Vocês lembram? Então, a Inglaterra, por exemplo, o que ela fez? Instigou o Brasil, a Argentina e o Uruguai a acabar com o Paraguai. Você não pode declarar guerra para um país que você fala assim, que está vendendo melhor do que você, fazendo concorrência. Você tem que ter um motivo. Se declarar guerra porque o pessoal está fazendo concorrência, não dá. Aqui no Paraguai, na América, como era o Paraguai, chamou Brasil, Argentina e Uruguai, beleza. Foram lá e arrebentaram com eles. Agora, para a Alemanha aqui, como que ia fazer? Vou chamar quem para brigar com eles? Então, a Inglaterra estava esperando um motivo acontecer para brigar com a Alemanha. A Alemanha estava sendo uma potência e fazendo concorrência com ela. Outro país que passa a ficar contra a Alemanha é a França. Nessa região, bem aqui, ó, vou colocar para vocês aqui, ó, nessa fronteira aqui, ó, entre a França e a Alemanha, e tem a chamada região da Alsácia e Lorena. Essas regiões de Alsácia e Lorena, né, é uma região rica em carvão. Era um produto até muito, né, utilizado na época. Então, como tinha muito questão do carvão, nesse período aqui, deixa eu colocar aqui para vocês. Então, muito carvão, a Alemanha tinha invadido essa região e tomado a Alsácia e Lorena da França. Era da França, a Alemanha foi e tomou. A Alemanha tinha virado uma potência, então foi isso aqui, ó, o revanchismo francês provocado pela perda da Alsácia e Lorena para a Alemanha na Guerra Franco-Prussiana de 1870. Então a Alemanha, ó, para você ver como que ela se tornou uma potência. Tá vendo? Ela tomou Alsácia e Lorena, já fazia concorrência com a Inglaterra, e a França estava doida para reaver essa Alsácia e Lorena. Mas ela não tinha condições de brigar assim com a Alemanha.
não tinha condições. O que pensou? Vou esperar um motivo acontecer, né, para poder brigar com a Alemanha. Vai que a gente acontece um motivo e a gente elimina ela. Então a região era muito rica em minas de carvão. Então já falei com vocês dois países com raiva da Alemanha. Uma, a Inglaterra, por causa da concorrência, tornada uma potência, e a França, devido à região da Alsácia e Lorena, e também pela concorrência, porque a França era uma potência, agora você tem a concorrência da Alemanha, né? E a outra que nós vamos ver aqui, ó, é a rivalidade da Rússia e da Alemanha, a construção da ferrovia Berlim-Bagdá, que ameaçava os interesses posicionistas russos na região dos Balcãs. Vamos voltar aqui para a gente ver o que é essa região dos Balcãs aqui, para vocês entenderem. Então é o seguinte, ó, essa região aqui, ó, essa região aqui que eu estou marcando aqui, essa é a região dos Balcãs, tá? Dos Balcãs, os Balcãs, né, o pessoal fala. É uma região boa em minério e tudo mais, né? Você tem aqui Romênia, o Império Austro-Húngaro, você tem aqui o Império, nessa época você tinha o Império Austro-Húngaro, que comandava essa região, ok? Eles comandavam essa região. E aqui tinha interesse de vários países. A Sérvia era interessado nessa região para fazer a chamada Grande Sérvia, Sérvia que está mais embaixo aqui. A Rússia aqui, né? A Rússia aqui em cima, também interessado nessa região, amigo da Sérvia. A Rússia, amiga da Sérvia. Tá vendo? Realmente os dois estavam interessados na região. Qual que é o inimigo da Rússia e da Sérvia? O Império Austro-Húngaro. Essa região era dominada por quem? Império Austro-Húngaro. A Sérvia queria tomar essa região e fazer a Grande Sérvia, e a Rússia queria fazer um expansionismo maior ali na região juntamente com a Sérvia. Então, Sérvia e Rússia, amigos, inimigo, Império Austro-Húngaro. Só que a Alemanha estava com o projeto de fazer uma estrada de ferro, que saía aqui de Berlim, tá? Passava pela região dos Balcãs, passava pela Turquia aqui e chegava até o Iraque. A ferrovia Berlim-Bagdá, capital do Iraque. Ok? Só que para passar aqui, ele passaria onde? Na região dos Balcãs. Certo? Ele passaria na região dos Balcãs. E aí, não, aí a Rússia, na época, a Rússia não gostou dessa ideia. Quer dizer, ela poderia perder. A Sérvia também não gostou muito dessa ideia. Tá? O Império Austro-Húngaro até que não, falou não, que já tinha uma amizade com a Alemanha. Mas ela afetava os interesses, principalmente de russo, na região que queria dominar essa região dos Balcãs, tá? Como eu mostrei para vocês como que era. Então, a construção da ferrovia, como eu mostrei para vocês no mapa, Berlim-Bagdá, ameaçava os interesses posicionistas russos da região dos Balcãs. Como está todo mundo com raiva da Alemanha, todo mundo brigando com a Alemanha, começou-se então uma questão da questão de política de alianças. Quando fez essas alianças, podia saber que a guerra estava para acontecer. Só estava faltando um motivo para a guerra começar. Então, fizeram alianças. De um lado, você tem, na Tríplice Entente, foi a primeira a fazer. Inglaterra, vou até colocar aqui para ficar até mais bonito aqui, ó. Inglaterra, França e Rússia. Os três se aliaram. Logicamente, os três contra a Alemanha. Concorrência e a região da Alsácia e Lorena e a região dos Balcãs. Então, cada um tinha uma briga aqui com a Alemanha. A Alemanha percebeu que o pessoal ia fazer isso, né? Fez a dela, a Tríplice Aliança. A Alemanha e Itália junto, porque os dois que perderam mais terras na partida da África e na Ásia, tranquilo. E a outra, o Império Austro-Húngaro, que era o dono daquela região, praticamente dominava aquela região dos Balcãs, né? Então, o que é o interesse? A Alemanha fica do lado deles, se tiver uma guerra e a gente ganhar, a Alemanha constrói a ferrovia, certo? Sem isso, não dá para construir, porque a Sérvia e a Rússia estavam esbarrando. Então, você faz essa política aqui, ó, proteção, multa e apoio militar. Então, elas se organizaram. Só faltava, então, um motivo. O motivo foi esse, o assassinato de Francisco Ferdinando, o herdeiro do trono austro-húngaro. Ele, o herdeiro do trono austro-húngaro, eu falei com vocês, vou até voltar aqui para vocês. Aqui ele é praticamente a região dos Balcãs, como eu falei com vocês, o Império Austro dominava. Então ninguém gostava ali praticamente dele, ninguém de jeito nenhum gostava. E o cara foi fazer uma visita a Sarajevo, capital da Bósnia, que ninguém gostava do cara.
O cara chegou lá, né? Chegou no avião, passou por uma avenida em carro aberto, a população vaiando, xingando ele. Um estudante jogou uma granada de mão e errou a granada de mão. Então, isso aí é um aviso de Deus, né? Vai embora, que é melhor, né? Mas o cara não foi, né? Ele foi no encontro, voltou ainda pelo mesmo caminho. Como é que você vai para um lugar que ninguém gosta assim? É a mesma coisa do Bin Laden, o falecido Bin Laden, ir lá na Disney, tirar foto com o Mickey, com o Pateta. Certo? O Trump, ir lá no México, né, tomar um cafezinho, andar de carro aberto nas ruas do México, na fronteira com o México. Não tem condições, certo? Aí o cara foi, o estudante jogou uma granada, errou. Na hora que ele voltou pelo mesmo caminho, a população xingando, vaiando e tudo mais, 3 estudantes da Sérvia mataram Francisco Ferdinando e a esposa dele, a Sofia, matando eles. É um ato terrorista da Sérvia. Prenderam o pessoal, né? Mas estava acontecendo. Então o motivo foi esse, o assassinato de Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austríaco, que foi assassinado em Sarajevo, capital da Bósnia, por organização nacionalista da Sérvia. O Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia após lançar um ultimato. Lógico, né? Então, praticamente, você tem isso aqui. Logicamente, você tem uma ideia aqui nessa situação, o Império Austro-Húngaro vai declarar guerra à Sérvia. Tanto que esse fato aconteceu no dia 27/6, o assassinato de Francisco Ferdinando. A guerra vai começar um mês depois, 27 de julho, tá? Porque nesse meio termo aí, nesse mês, o Império Austro-Húngaro ficou falando para a Sérvia pedir desculpa e morreu o assunto. Porque quando você mata um presidente quando ele está fora do país, você pode até declarar guerra. Vai que o Temer vai para a Argentina, por exemplo, né? Quando ele era presidente, a Dilma e tudo mais, e acontece a morte desse pessoal na Argentina, por exemplo. O Brasil pode declarar guerra para esse pessoal, porque eles tinham que dar segurança para eles, ainda mais se foi o pessoal da Argentina que matou, ok? Aí acontece o Império Austro-Húngaro, apesar que muita gente ia ficar feliz, né, da morte das pessoas. Aí o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia, ok? Você vê que não tem nada a ver, beleza. Só que a Rússia, amiga do Império Austro-Húngaro, né, já lança um ultimato. Já fala assim, eu sou amigo da Sérvia e declara guerra para o Império Austro-Húngaro. Certo? E declarando para o Império Austro-Húngaro, você já declara para um e para outro, porque se você declarou para um, você declara para o outro. É tríplice aliança. É união junto, né? Pronto. A Itália, que foi, no caso, já foi e declarou guerra para a Rússia também, aproveitando para a França e aproveitando para a Inglaterra. Olha a salada de fruta que começou aqui, de uma morte do Francisco Ferdinando. Ele estava doido por um motivo, né? O motivo é o mais banal que tem, você notou isso, né? A França aqui, aproveitando essa situação, né, já declara guerra para a Itália, já declara guerra para o Império Austro-Húngaro, e o que ela queria, por causa da Alsácia e Lorena, declarar guerra para a Alemanha. Vamos ver quem tem mais garrafa vazia para vender nesse negócio. Ok? A Inglaterra, né, aproveita e declara guerra também para o Império Austro-Húngaro, para a Itália e para a Alemanha. Era tudo que a Alemanha queria também, que as duas declarassem guerra para eles. Imperialista, vou ganhar das duas, né, e torna a maior potência da Europa e, quem sabe, do mundo. Ok? Então a Alemanha foi, já que declarou guerra para eles, declarou guerra para a França, declarou guerra para a Rússia. Olha essa lema toda. A Turquia também na guerra, certo? E os 3 aqui, olha para você ver que de um movimento, olha que lema que virou. Tá? Esperava-se só o motivo. A guerra que pessoas que seria curta, demorou, foi muito tempo, de 14 até 18. Né? Mais de 20 milhões de pessoas feridas e mais de 10 milhões de pessoas mortas. Né? Então, olha aqui, o que vai acontecer? A guerra vai começar, né? Essa guerra que vai pressionar na Europa esse tempo todo, né? 10 mil pessoas mortas, 20 mil pessoas feridas, nisso aqui, nesse período todo. A guerra é chamada de guerra de trincheiras, tá vendo? As pessoas abriam essas trincheiras assim, ficavam enterradas aqui,
né, abrir essas valas e ficava ali dias, noites, madrugadas, com sono, com frio, com chuva, com sol, com saudade da família, convivendo com rato, barata, dinossauro, tudo que você puder mexer aqui. Então o pessoal ficava aqui, eles colocavam um saco de areia assim, ó, arame farpado aqui no caso assim, e ficava tirando. Só que as armas, muitas vezes, aquelas armas de fuzil mesmo, você tocava fogo assim, colocava pólvora assim, dava um tiro, não ia na esquina ali direito. Entendeu? Então é aquela coisa complicada. Então muito acontecia muito isso, né? O pessoal saía aqui desse negócio e falava assim, vão a outra trincheira, e saía atacar e ia para lá. Entendeu? Correndo, olha que coisa mais tosca. Uma coisa que eu estou contando para vocês que não vai acontecer mais. Aliás, a Primeira Guerra Mundial, ela é o primeiro passo para se ter hoje as bombas nucleares que tem. Na Segunda Guerra Mundial já tinha bomba atômica. Você vê que o pessoal percebeu tanto que ia ter muito mais guerra, que depois da Primeira Guerra Mundial os equipamentos eram ruins, a tecnologia da época era isso aqui, cada vez foi perfeiçoando mais. Na Segunda Guerra Mundial os aviões eram bem melhores, tem bomba atômica e hoje a gente tem bomba nuclear. Né? Tem míssil, tem radar que rastreia tudo. Então, hoje a Primeira Guerra responsável por isso, por esse armamento que o mundo tem. Aí o pessoal estava aqui, né? Saía, aí entrava na trincheira, aí valia tudo. Tapa, cotovelada, cuspe, atirar, o que valia era isso mesmo. Tá? Então a primeira parte da guerra, de 1914 até praticamente 1917, a Alemanha estava vencendo a guerra. Tá? Então vou até começar a falar outra coisa com vocês. A Itália, em 1915, um ano depois que começou a guerra, a Itália deixou a Tríplice Aliança e passou para a Tríplice Entente. Ela sai daqui e vem para cá, ok? Então vou até riscando aqui para vocês aqui, ó. Ela sai daqui e vai para cá. Então agora são 4 países contra 2. 4 países. Por que ela saiu? Porque a Inglaterra chegou para a Itália e falou assim, ó Itália, luta do nosso lado, nós vamos arrebentar a Alemanha, vai sobrar algumas terras. Sobrando algumas terras, você vai ficar com algumas. Beleza, ela aceitou, mas também ninguém escreveu nada. Então praticou foi a Alemanha Imperial Austro-Húngaro contra os 4. E o exército dele, né, nas grandes coisas, o exército bom era da Alemanha. A Alemanha não desiste mesmo. Então nós tivemos a guerra de 1914 até 17, nós temos a vitória da Tríplice Aliança. Praticamente a Alemanha sozinha. Ok? A Alemanha sozinha estava vencendo a guerra. Tá certo? E com os armamentos, não grande coisa, né? Como a gente vai ver aqui, ó. Então você tem aqui a guerra de trincheiras, como falei com vocês, aí, ó. Os exércitos lado a lado se enterravam em longas valas e trincheiras, geralmente protegidos por fios de arame farpado e outros obstáculos. Para os soldados, eram meses e meses sob fogo contínuo do inimigo, o frio, o calor, a chuva e os ratos, a saudade da família, a insegurança e o cansaço. Então, a guerra, só no final da guerra que vai ter esse uso de tanques e de aviões que teve um papel decisivo. Então, a guerra naval submarina também foi amplamente empregada pelos ingleses e alemães. Isso aí vai ter no final da guerra, os tanques de guerra, que aí vão entrar os tanques de guerra, os canhões de guerra, que vão entrando aqui, entendeu? Essa tecnologia, que antes assim, era corpo a corpo, mesmo era exército com exército, praticamente a população civil não participava, era guerra de exército com exército, tá? Coisa também que a gente não vê mais. Aí o tipo de canhões, tá vendo? O tanque de guerra aí, o fogo devia ser um calor danado, aquele negócio todo, uma dificuldade, as pás que era usado tanto para cavar as trincheiras, como para brigar mesmo, que o pessoal entrasse lá, né, nas trincheiras um com o outro, né, as máscaras que no final da guerra tem tipo armas químicas, né, como punição para matar a população. Então no final foi empregado isso, muito pouco. Olha as trincheiras aí, os soldados alemães nas trincheiras, né, durante a guerra. Outra foto você vai ver eles também nas trincheiras, né? E aqui os chamados lança-chamas, né? Que era a grande novidade que tinha, ok? A lança-chamas que o pessoal usava contra o outro inimigo. Olha o tipo de arma que tinha, bem obsoleta, né? E os aviões? E os aviões que foram muito usados mais praticamente no final da Primeira Guerra Mundial, inventados por Santos Dumont. O Santos Dumont ficou tão chateado porque ele inventou um avião para levar as pessoas e não para a guerra. Ele suicidou por causa disso. E os aviões, o cara ia pilotando na frente e o outro atrás com metralhador, com lança-chama, então com
com granadas, granada era muito usada. Então os aviões chegavam, o cara falava assim, eu vou acertar aquele local. Julgava, aí o vento levava e acertava outro lugar. Para acertar os negócios mesmo, ele tinha que fazer um rasante. Mas só que naquela época os aviões não são como hoje, que faz aquele rasante, não, né? No que ele fazia o rasante, olha a árvore, não é verdade? Olha a montanha, e aí destruía. Tá vendo? Bem arcaico, olha como que o negócio melhorou bastante. As mulheres usaram, né, praticamente como os homens, muitos estavam na linha de frente na guerra, se empregou muito trabalho feminino na Europa, como ajudando a fabricar armas, né, algumas questões, então elas trabalhavam, isso foi utilizado bastante na Primeira Guerra Mundial, tá? Então você tem aqui, ó, outra coisa que eu ia colocar para vocês, dessas guerras, a guerra naval e submarina também foi amplamente empregada, especialmente pelos ingleses e alemães. No final da guerra, o uso de tanques e de aviões teve um papel decisivo, substituindo ao que? A cavalaria ligeira, até então a principal arma de guerra. Olha, você vê isso aqui que era a grande tecnologia da época. Tá vendo? Isso aí que eu estou passando para vocês, a tecnologia que tinha na guerra. Tá vendo? Olha como que mudou bastante a situação para o século XXI, que se tiver uma terceira guerra mundial, segundo previsões, em 7 minutos, com tanta arma nuclear, o mundo está destruído. O ano decisivo, então, para o final da Primeira Guerra Mundial, foi o ano de 1917. Como eu falei com vocês, de 14 até 17, quem está vencendo é a Alemanha. Ok? A Alemanha estava vencendo a guerra praticamente sozinha. Era o Império Austro-Húngaro, mas era quase que só ela mesma. Dois fatos aconteceram para que a guerra tivesse seu fim. Um foi a Revolução Bolchevique, a Revolução Socialista na Rússia, que a Rússia acabou saindo do conflito. Vou voltar aqui no mapa com vocês aqui, ó, para a gente ver que no mapa fica mais fácil. Então, a Rússia sai do conflito, tá? A Rússia sai do conflito, tá, beleza? E os Estados Unidos vai entrar no conflito. Os Estados Unidos estava doido para entrar no conflito mesmo, porque quem estava ganhando a guerra? A Alemanha. Quem devia muito ele? Inglaterra e França. Quem estava perdendo? Inglaterra e França. Então, se a Alemanha ganhasse, seria pior para ele. Tá? E ele, porque estava produzindo, todo mundo precisava. Então, os Estados Unidos aqui, um navio americano passa pelo Canal da Mancha e vai em direção à Alemanha, com 40 pessoas, 40 militares praticamente quase que desarmados. Esse navio é abatido por um submarino alemão, morrendo as pessoas. Então os Estados Unidos tinham um motivo para entrar. Na verdade, ele provocou esse motivo. Ele foi até em direção mesmo para entrar na guerra, porque ele precisava de um motivo para entrar. Senão, as coisas ficavam pior. Então, os Estados Unidos, os dois fatos que entram nessa guerra aqui é esse. Os Estados Unidos entram na guerra, ok? E a Rússia sai. Então, a situação ficou assim da Tríplice Aliança. Você vê que, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó. Você vê que, por exemplo, que a Itália tinha saído da guerra, a Rússia, agora em 1917, saiu. Aqui tinha a Itália aqui, né? Porque a Itália tinha saído aqui e veio para cá. Tinha Inglaterra, França, Rússia, Itália, agora a Rússia saiu. Ficou, né? E os Estados Unidos acabou entrando aqui também, do lado da Tríplice Entende. Então ficou, em 1917, a Alemanha Imperial Austro-Húngaro contra Inglaterra, França, Itália, que já estava, e os Estados Unidos que entrou. Mesmo a Rússia saiu, porque a Rússia também era o pior do exército. Os piores do exército aqui era da Rússia, tá? De virar socialista mesmo, que está numa crise violenta mesmo. Então ficou fácil, os Estados Unidos já entrou no final, como sempre gosta de entrar no final, entrou no final descansado, sabendo todas as armas que tinha, já tinha um avião, já tinha um tanque de guerra, já tinha os canhões, já ia ser diferente. Então nós temos de 1917 até 18 a vitória da Tríplice Entende. Ok? A Tríplice Entende vence. Até 17, a vitória da Tríplice Aliança. Com a ajuda dos Estados Unidos, eles acabam vencendo e a Alemanha é considerada a culpada da guerra. Ok? Então, voltando aqui para a gente voltar no nosso mapa lá. Aqui. Aí nós temos aqui, que eu falei com vocês, volto lá. Aí as figuras da época. Aí tem os Estados Unidos, a Rússia sai com a Revolução Socialista,
obrigado a sair do conflito, e os Estados Unidos, que havia financiado a Tríplice Entente, principalmente Inglaterra e França, com as munições vultosas e empréstimos, resolve intervir diretamente no conflito, após o ataque submarinos alemães a navios dos Estados Unidos em 1917, que eu falei com vocês que praticamente ele provocou essa entrada, ok? E aí ele sai vitorioso. Aí, como eu falei com você, sai vitorioso, e aí o pessoal se reúne para fazer o chamado Tratado de Versalhes, que vai declarar a Alemanha culpada pela guerra, ok? Os Estados Unidos nem assinam nesse primeiro momento, deixa a Inglaterra e França fazer isso aqui, justamente para se dar de bonzinho, para depois chegar, ô Alemanha, eu não assinei o Tratado de Versalhes, que ajuda a Alemanha. É típico dos Estados Unidos mesmo. Então o pessoal se reuniu para fazer o chamado Tratado de Versalhes. O presidente Wilson dos Estados Unidos faz o chamado 14 pontos, uma tentativa de paz no mundo. Não vai dar certo porque vai ter a Segunda Guerra Mundial, só vai ter um pouquinho melhor quando foi criado a ONU. As 14 pontos de Wilson é a primeira tentativa mesmo de paz e não vai dar certo. Então a Alemanha torna-se obrigada, que ela foi copiar, né, perdeu a guerra, o pessoal colocou ela culpada, era tudo que a Inglaterra e França queria, derrubar ela e colocar ela culpada. Devolver Alsácia e Lorena, a região do Carvão, para a França. Como eu falei com vocês, ceder a bacia carbonífera do Sarre para a França. Tá? Que não estava aqui, ó, 1/3 do gado da Alemanha passou a pertencer à França. Então, na fronteira França com a Alemanha, tinha gente que chegava lá na fronteira e falou assim, essa vaca aqui é minha. Mas só tem ela aqui. Os alemães falavam, só tem essa aqui. Assim, pelo acordo, é minha, e pegava. Então, para deixar a Alemanha arrasada mesmo. Entregar todas as suas colônias para a Inglaterra. A Alemanha foi obrigada a fazer isso, tá? A desmilitarizar-se, não poderia ter exército, no máximo 100 pessoas, e era proibida fabricar armas. Então você vai ver que a Alemanha vai, né, quebrar isso aqui, porque vai ter a Segunda Guerra Mundial. Então, não tinha nem exército, não podia nem ter armas. Pagar pesadas indenizações aos países vencedores, principalmente Inglaterra e França, e proibiu-se unir a Áustria. Ok? Porque ela tinha tomado, né, porque ela achava que a Áustria seria dela mesmo desde o Congresso de Viena. Então, olha aqui, o Hitler, por exemplo, ele vai invadir a Áustria na Segunda Guerra Mundial. Ele vai ter exército, tá vendo? Então, isso aqui é a porta para a Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu? Depois do Tratado de Versalhes, diz que Hitler chorou copiosamente. Ele era um soldado que tinha lutado na Primeira Guerra Mundial. Ele é austríaco, mas ele tinha lutado na Primeira Guerra Mundial pela Alemanha. Diz que ele chorou copiosamente e prometeu um dia chegar no poder e acabar com a Inglaterra, França e os Estados Unidos. Todo mundo riu do cara, né, porque era um soldado qualquer vai chegar à presidência do país, nem capitão o cara era, então o cara, soldado, vai chegar, ok? Aí então o pessoal riu da cara dele, tá? Aí a Itália chega para a Inglaterra e fala assim, ô Inglaterra, nós ganhamos da Alemanha, hein? Arrebentamos com ela, bacana, aquelas coisas todas, e as tags que você me prometeu? Aí fala assim, onde que eu escrevi isso? Qual página do Orkut, Facebook está escrito isso? Não está escrito, não vou te dar. Aí surge Benito Mussolini, né, advogado lá, que fala que vai chegar um dia no poder e vai arrebentar com a Inglaterra, França e os Estados Unidos. Os dois, revanche, jura vingança. Então, qual que é o motivo da Segunda Guerra Mundial? A Primeira Guerra Mundial. Tá vendo? O Tratado de Versalhes já deixou tudo. Por isso, os 14 pontos do Wilson não vai dar em nada. Ok? O mapa da Europa vai ter suas diferenças. Por exemplo, a Áustria e a Hungria agora vão ser países separados, né? 18 aqui a Áustria, 19 a Hungria, os dois eram juntos, tá vendo? Áustria e Hungria, deixa eu voltar aqui, Áustria e Hungria eram juntos, agora são países separados, tá vendo? Essa é a grande mudança. Surge aqui a Tchecoslováquia, aqui, a Polônia, aqui, no leste europeu, Lituânia, Letônia, Estônia, tá vendo? A Finlândia separa-se da Suécia, tá vendo? A Irlanda, aqui, ela se separa e vira Irlanda do Norte, Escócia, Inglaterra e País de Gales, que é o Reino Unido. A Irlanda é separa aqui na Primeira Guerra Mundial. Cria-se a Islândia aqui, ó, separada também. Essas grandes modificações.
a Iugoslávia, pegando a região toda aqui, que era Sérvia, Croácia, Montenegro, ela pegou essa área toda aqui para ela, tá vendo? São os novos países. O restante continuou da mesma coisa, só que a número 5, de vez de Rússia, passa a se chamar União das Repúblicas Socialistas Soviética, tornou-se a URSS, a União Soviética aqui. É o mapa final da Primeira Guerra Mundial, o mapa que vai começar a famosa Segunda Guerra Mundial depois, tá? Ok? Então, os exercícios que já caiu. Em 2016, caiu essa pergunta. Primeira Guerra Mundial inicia-se em 1914. Coerentes com seu tradicional isolacionismo, os Estados Unidos da América adotaram, em princípio, uma posição de neutralidade, né? Porque estava vendendo um produto, na hora que viu que o negócio ficou feio para o lado dele, ele entrou na guerra. Com relação a esses fatos, é correto afirmar que os Estados Unidos resolveram declarar guerra à Alemanha em função da disputa por territórios coloniais na África, não tinha nada a ver, porque foi o navio dela que fundou, os submarinos da Alemanha. Vocês estão sabendo disso. B. A entrada dos Estados Unidos na guerra foi motivada pela revelação de uma proposta de pacto entre a Alemanha e o México e pelo fundamento de um navio norte-americano. Isso aí está com a questão da correta, né? Além desse fundamento de navio norte-americano, isso aqui, essa proposta de pacto entre a Alemanha e o México, isso nunca foi muito para frente, tá, gente? Pode ser muito assim, não tinha certeza que é isso, a gente não pode afirmar com toda clareza isso não. Poderia ter isso aí mesmo, certo? Mas como fala o Brasil fez um pacto com a União Soviética, quase que se tornasse socialista, aí em 64 os militares deram um golpe. São proposições, mas que houve o fundamento, houve. Por isso que essa resposta está correta. Letra C. A adesão dos Estados Unidos ao Tratado da Tríplice Entente, em 1914, motivou a Alemanha a declarar guerra aos Estados Unidos. Tá? Não tem nada a ver. Adesão dos Estados Unidos ao Tratado da Tríplice Entente em 1914. Você lembra que os Estados Unidos só entrou em 1917. Então está errado. Letra D. O ataque à instalação militares americanas na Europa foi o principal motivo que levou os Estados Unidos à guerra contra a Alemanha. Não. O próprio Estados Unidos provocou o afundamento do seu navio. O navio foi afundado pela Alemanha, provocação dos Estados Unidos. E letra E, os Estados Unidos se mantiveram neutros até o final da guerra, de jeito nenhum. Em 1917, ele acaba entrando na guerra. Por isso, a resposta correta aqui é a letra B, nessa primeira questão. A outra que teve em 2017, pouco depois, eu tenho aqui, ó, pouco depois da Primeira Guerra Mundial, em 28 de abril de 1919, os membros da Conferência de Paz de Versalhes aprovaram a criação da Liga das Nações, como eu falei com vocês. Atendendo à proposta do presidente dos Estados Unidos, Wilson, que queria os 14 pontos. Isso foi adiante? Não. O que foi adiante, depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU. Após as alternativas abaixo, o país que não participou da Liga das Nações com um respectivo motivo. Letra A, os Estados Unidos, porque teve sua participação vetada pelo Senado americano. Os Estados Unidos não participam da Liga das Nações, ok? Se dá a ideia do Wilson, pelos 14 pontos, mas ele não, da Liga das Nações ele não participa. Ou seja, por quê? Saiu da guerra bem, potência, vendendo para todo mundo, rico, para que mexer com isso? Não tem nada a ver com a Europa. Nada a ver, porque agora os países que ele apoiava, aí saiu vitoriosos com a ajuda dele, a Alemanha perdeu, então ele saiu, covarde, né? Então o Senado votou a participação dele. A Inglaterra, porque sendo uma ilha, não viu necessidade de participar da Liga, participa sim, os países da Europa vão participar sim, mas os Estados Unidos mesmo, né? Sempre eles fazem essas coisas mesmo, comum deles. França, porque era inimiga da Alemanha e queria sua destruição e não um acordo, nada a ver, queria um acordo sim. A Itália, que não teve direito de participar, porque inicialmente integrou a Tríplice Aliança, nada a ver, tá? E o Brasil, porque sendo um país sul-americano, estava muito longe da guerra, também nada a ver. Só não participou porque o país que não participou da Liga das Nações foi os Estados Unidos, porque teve sua participação vetada pelo Senado americano, porque se achou muito poderoso, se achou muito bom, saiu da guerra com potência e não precisava de ninguém, bem característica mesmo dos Estados Unidos até hoje. Não preciso de ninguém. Ok? Um grande abraço e até a próxima.